Bem, esse é um vídeo relatório da disciplina Estágio Docente 1 do mestrado interdisciplinar em Humanidades da Unilab. A disciplina foi ministrada pelas professoras Larissa Gabarra e Janete Ramos e a supervisão da parte prática do professor Carlos Henrique. Quero iniciar com um poema que diz muito para mim dessa relação entre professor e que também aprende e de estudante que também ensina, né? Principalmente nesse caso de uma disciplina de estágio em que ambos já são professores, uns numa fase um pouco mais à frente, outros numa fase ainda anterior, mas a caminho, né, dessa prática docente. O poema é do saudoso professor Ademar Ferreira dos Santos e diz: não cobiço nem disputo os teus olhos, não estou sequer à espera que me deixes ver através dos teus olhos. Nem sei tampouco se quero ver o que veem e do modo como veem os teus olhos. Nada do que possas ver me levará a ver e a pensar contigo, se eu não for capaz de aprender a ver pelos meus olhos e a pensar comigo. Acho que o poema traz uma questão importante, que é a questão da autonomia, né? Acho que a autonomia até foi considerada na disciplina, porém a disciplina, no meu modo de entender, não foi planejada a contento. A gente percebeu no começo da disciplina que era uma parte mais teórica e que tinha um objetivo muito importante de oferecer um suporte em leituras, em conceitos, em debates sobre metodologia para amparar a segunda parte, para amparar a parte prática, e que não conseguiu cumprir esse objetivo justamente por falta de planejamento, né? Isso foi percebido pela turma, a turma redigiu um e-mail à coordenação, teve uma reunião com uma professora que estava responsável pela disciplina e a gente tentou reorientar, né, juntamente, claro, com a professora, reorientar os rumos da disciplina. Mas isso também se deu num semestre em que os estudantes estavam muito ansiosos, angustiados, porque tinham que entregar o texto da qualificação, então ficou um pouco confuso assim essa primeira parte da disciplina, né? A segunda parte da disciplina, que é a parte prática, né, já foi bem mais interessante, eu vou falar daqui a pouquinho, né? Fazendo uma avaliação da aprendizagem, então nessa primeira parte a minha lembrança é muito episódica, assim, lembro de alguns momentos de debates, de alguns textos, assim, porque também ficaram muito desconexos os textos, os debates, as discussões, e na semana seguinte a discussão não se relacionava mais com a discussão da semana anterior, então a gente teve muita dificuldade. Já no segundo momento da disciplina, eu acho que a aprendizagem foi muito importante, assim, tanto no momento da observação, né, observar, por exemplo, como o professor Carlos Henrique conseguiu construir uma boa relação com a turma lá no BHU, uma relação com base no diálogo, na clareza, desde estabelecer os textos assim com muita antecedência do que ia ser trabalhado em cada aula, da dinâmica das aulas, dos critérios de avaliação, enfim. Acho que esses aspectos foram muito importantes observar isso, né? Na parte do planejamento também, conhecer outros modelos de plano de aula, mas principalmente perceber a importância de linkar, de juntar o caminho metodológico aos objetivos da aula, né? Isso aí foi uma coisa que eu fui percebendo melhor agora, né? E na prática, porque até então eu só tinha dado aulas de conteúdos que eu tinha aprendido na minha graduação, ou seja, eram conteúdos relacionados com teatro. Então, acho que foi um grande desafio
dar aulas de outros conteúdos, né? Como agora trabalhei a questão da pesquisa, a questão de território e poder, a questão da construção de um objeto de investigação, dos caminhos metodológicos, enfim, né? Então, fazendo uma autoavaliação, eu estava muito afim de fazer a disciplina, eu já tinha dado aula no ensino superior, por 2 anos na licenciatura em teatro, então eu poderia ter solicitado o aproveitamento da disciplina, mas fiz questão de fazer a disciplina, porque gosto muito de dar aula e vi aí uma possibilidade de estar mais próximo da graduação. Acho que é fundamental essa aproximação entre pós-graduação e graduação, de compartilhar da minha pesquisa, de estar mais próximo do professor orientador. Então eu fiz questão de estar nessa disciplina, né? Quando soube que ia ter uma parte teórica, eu considerei até uma inovação em relação a outros programas de pós-graduação, achei isso muito interessante, né? Quando comecei, pelos motivos que já explicitei há pouco, fiquei um bocado desmotivado, inclusive sem vontade de ir para muitas das aulas, né? Dessa parte mais teórica da primeira parte da disciplina, né? Na segunda parte da disciplina, não, sempre tive muito motivado, sempre próximo do Carlos Henrique, atento, solicitando material, pedindo, ouvindo as indicações dele, né? Acompanhando o andamento da disciplina como um todo, e eu acho que foi muito satisfatório, assim, a minha autoavaliação é que foi muito satisfatória a minha participação na disciplina, né? E dessa segunda parte da disciplina, eu destaco 2 questões. A questão da observação, que eu realmente acho que é muito importante. A observação já começou no semestre passado, quando o Carlos Henrique me convidou para acompanhar a disciplina que ele estava dando, que era Território e Poder, e que tinha uma relação muito próxima com o meu objeto de pesquisa. Então, acompanhei essa disciplina, também ministrei uma aula lá sobre Território e Poder, lá na comunidade do Tomé, né? A comunidade que eu pesquiso, e também na disciplina que ele está ministrando agora, que é Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar em Humanidades, as 2 lá no BHU. Essa observação eu considero muito importante porque nós vamos percebendo a turma, vamos construindo uma primeira relação junto à turma com a qual a gente vai lidar daqui a pouco, ministrar as aulas em seguida, né? Mas também por uma coisa, é perceber como é que o professor trabalha, para que no momento que a gente entre na disciplina para fazer a nossa parte prática, esse momento não seja um corte, não seja um contraste com o que o professor vinha fazendo. A gente tem que perceber que, para além de ser a nossa parte no estágio, é uma continuidade da disciplina que está sendo ministrada ali no BHU e, portanto, deve contribuir com a formação desses estudantes, né? Então, acho que foi importante. A disciplina está planejada, tem um plano de curso, tem um plano de ensino, eu tive acesso a isso, observei como o professor estava fazendo e depois pude dar, naquele momento, continuidade a esse plano de ensino, né? E da parte prática, né? Foi muito interessante, assim, eu também destaco 2 pontos. Um é o retorno que alguns dos estudantes nos dão mais imediatamente, né? Em uma das aulas, uma estudante me mandou um e-mail. Quero ler aqui para vocês. Ela diz assim: bom dia, professor. O senhor deu uma aula na Unilab sobre Jaguaribe e Apodi, na disciplina Território e Poder. Durante essa aula, tive uma inquietação sobre o assunto e, ao mesmo tempo, inspiração. E acabei criando uma poesia, faltando poucos minutos para o término da aula, e gostaria de compartilhar com você. E a poesia diz assim: Jaguaribe e Apodi, dinheiro é sangue, capital silencia, lágrimas espremidas, gritos sussurram. Até quando o amor será monetário? Teoria de caminho ao calvário, egoísmo secular,
tirando dos pobres a esperança, matando o seu sonho de criança. O poder está nas mãos dos burgueses que lucram por gananciar. Na cidade, injustiça a reinar. Pela ambição do ter, eles vivem o podre do ser. Esse é o poema que a Larissa me mandou. E também, numa outra ocasião, mais recente, um amigo me mandou uma mensagem pelo Facebook dizendo: olha, a minha esposa chegou em casa muito feliz em ter assistido aula sua na Unilab e ela está dizendo aqui que é sua fã e quer que você possa ajudá-la a construir um projeto de pesquisa sobre os movimentos sociais. Então, coisas como essa nos deixam muito satisfeitos, né? Saber que nossa aula pode contribuir, pode tocar, pode gerar uma reflexão, uma postura, um posicionamento. Eu acho que isso é fundamental para o professor, ao mesmo tempo que nos diz da nossa responsabilidade de estar nessa posição, né? E o outro ponto que eu destaco é a necessidade de nós estarmos muito atentos ao que os estudantes trazem, né? E a gente tem que se rebolar muitas vezes para dar conta disso. Nessa aula que eu ministrei sobre o projeto de pesquisa, primeiro eu fazia uma parte expositiva, em que eu apresentava o projeto e tudo, depois abria para o diálogo, para eles trazerem as inquietações, os desejos de pesquisa, né? Já que eles estão começando a construir o projeto deles, né? E em duas situações, em uma situação, eu disse: olha, infelizmente eu não sei responder isso, né? Muito tranquilamente, nós também não somos obrigados a saber tudo, mas não sei, a gente pode conversar, pesquisar junto. Em outras situações eu fui tentando, com um jogo de cintura, tentando aqui, eram aspectos que eu não tinha pensado quando tinha preparado a aula, mas fui tentando organizar alguns conceitos na minha cabeça, alguns pensamentos para dar a resposta, né? Trazer para os alunos pelo menos uma percepção do que eu acho e a gente conseguir construir juntos essas respostas. Então, eu fico muito feliz assim, de ter participado dessa disciplina e ter participado dessa prática, né? E tem uma música do Paulinho da Viola, que chama Rumos dos Ventos, que eu acho que tem muito a ver com essa nossa prática do professor em sala de aula, né? Do quanto ele tem que estar preparado para, se o rumo desses ventos mudar, ele poder remar de acordo com esse vento, mas mantendo aquele mesmo desejo, aquela mesma vontade de contribuir com a formação desses estudantes, com o crescimento, enfim, né? Eu vou tentar tocar essa música aqui um trechinho, na verdade, dessa música para vocês. E com isso eu concluo esse relatório. A toda hora rola uma história que é preciso estar atento. A todo instante rola um movimento que muda o rumo dos ventos. Quem sabe remar não estranha. Vem chegando a luz de um novo dia. O jeito é tirar um outro samba sem rasgar a velha fantasia. Obrigado, até a próxima.